Você está sendo denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro e não faz ideia do que fazer? Onde essa denúncia ela é mais frágil? Quem eu devo buscar? Basicamente, como é que funciona uma denúncia? Quais são as teses mais frágeis nesse tipo de denúncia? É buscando lhe auxiliar. Eu, como advogado que atuo diretamente na defesa de réus que estão sendo denunciados pelo crime de lavagem de dinheiro, é que eu fiz esse vídeo, objetivando lhe auxiliar, traçar um caminho de defesa para você não se desesperar, entender como é que funciona essa denúncia e basicamente lhe proporcionar alguma perspectiva de absolvição, fazendo você entender quais são as principais teses de defesa especificamente nessa situação. Eu acredito que para iniciarmos, antes de tudo, você precisa entender do que é que você está sendo acusado. Então você precisa, primeiramente, entender o que é lavagem de dinheiro. Não tem como você ser denunciado por uma coisa que você nem entende o que é que você está sendo acusado. Por isso que eu vou traçar em linhas gerais. Veja bem, o crime de lavagem de dinheiro basicamente se configura quando você tenta dissimular, ocultar a origem de bens, direitos e valores que são benefícios que você adquiriu em decorrência de uma infração penal anterior. Resumidamente, é como você buscasse dar aparência de licitude para um dinheiro, com certeza, provavelmente você adquiriu em razão de uma infração penal. Então a infração penal, ela lhe traz um proveito econômico e você tenta, de alguma forma, esconder a origem daquele dinheiro para não demonstrar que aquele dinheiro adveio de uma infração criminal. Basicamente, o crime de lavar dinheiro é isso. E sendo um pouco mais técnico, há quem diga que a lavagem de dinheiro basicamente possui três fases bem distintas. A primeira fase é a colocação. Você recebe o dinheiro que adveio de um crime e coloca dentro do sistema financeiro. Só que essa colocação do dinheiro dentro do sistema financeiro, ele é repartido. Por quê? Porque grandes transações financeiras são avisadas diretamente ao COAF. Então, na lavagem de dinheiro, o criminoso, ele tenta fatiar a entrada desse dinheiro dentro do sistema financeiro para não chamar a atenção do COAF. Aí que entra a segunda fase. A segunda fase, ela se caracteriza pela ocultação. A partir do momento que você coloca o dinheiro dentro do sistema financeiro, agora você tenta ocultá-lo em camadas. E como é feito isso? Normalmente os criminosos, eles colocam esse dinheiro em contas no exterior, compra criptomoedas, roda esse dinheiro dentro de várias empresas para criar várias camadas e assim a polícia, os órgãos de investigação não consigam detectar a origem daquele dinheiro. Sendo assim, depois de toda essa ocultação, é que entra a terceira fase, que é a integração do capital ao patrimônio pessoal do réu da prática do crime de lavagem de dinheiro, onde ele busca integrar o dinheiro da lavagem de dinheiro ao seu capital próprio. Aí ele recebe o dinheiro e transforma em bens, em proveitos econômicos para a sua vida pessoal. Ele vai comprar carros, vai comprar imóveis, vai investir em empresas. Então assim está configurado o crime de lavagem de dinheiro. Então, pelo menos com essa explicação geral, você já tem uma perspectiva do que de fato você está sendo acusado dentro de um processo criminal. Agora, você pode se perguntar, Alfredo, como é que funciona uma denúncia feita pelo Ministério Público no crime de lavagem de dinheiro? A denúncia, tecnicamente, é como se fosse um documento formal. Primeiro, os órgãos de investigação trabalham, a Polícia Federal, a Polícia Civil, juntam as provas, entrega para o Ministério Público. O Ministério Público documenta tudo e entrega um documento formal para o juiz. Ele apresenta esse documento para o juiz e esse documento é a denúncia. Ao receber toda essa documentação, o juiz ele faz uma avaliação técnica. Ele verifica se as provas juntadas dentro daquela denúncia estão aptas para viabilizar um processo criminal. Não significa nesse ponto que você vai ser condenado automaticamente. Basicamente, o juiz ele analisa, vê se existe indícios mínimos de materialidade do crime e existindo, aí ele recebe
recebe a denúncia. Ele pode receber e rejeitar. Se ele verificar que não existe viabilidade e as provas são frágeis, ele tem a obrigação técnica de rejeitar aquela denúncia. Mas se existem provas robustas, ele pode receber. E a partir daí, você recebe a qualidade de investigado. Você passa a ser investigado. E a partir do momento que você passa a ser investigado, o juiz tem que fazer a sua citação, que nada mais é lhe convocar para dentro do processo para você apresentar a sua defesa, que seria a resposta à acusação. Então, a partir desse momento que você já deve ter ou deve contratar imediatamente um advogado, porque ele tem a obrigação legal de fazer a sua defesa e é muito importante você contratar alguém para fazer a sua defesa o quanto antes. A partir daí, o processo vai correr. Você apresenta a sua resposta à acusação, depois o juiz vai marcar audiência de instrução e julgamento para ouvir as testemunhas, depois também você será escutado, você vai ter a oportunidade de fazer o seu depoimento pessoal e após o fim da audiência, o seu advogado vai apresentar as alegações finais, que nada mais é do que uma oportunidade de você se defender novamente por meio do seu advogado. Ele vai fazer um panorama geral de tudo que foi apresentado dentro do processo e também trabalhar aquilo que foi produzido em audiência. E a partir daí vem a sentença, que pode ser de absolvição ou então lhe condenando, aí o seu advogado terá que recorrer. Agora que eu já lhe expliquei por meio de um panorama geral de como funciona o processo, eu vou levantar aqui 3 pontos onde normalmente a denúncia de lavagem de dinheiro costuma ser frágil. Claro que cada caso é um caso. O seu processo ele tem que ser analisado especificamente por um profissional que entenda do devido processo legal. O que eu vou traçar aqui são panoramas gerais que podem não se aplicar ao seu processo, por isso você tem que escutar com muita atenção e sem vislumbre, porque um advogado técnico é quem deve fazer a análise do seu processo e identificar eventuais falhas. Um processo penal pode colocar você na cadeia, então não dê brecha ao azar, não tente nenhuma aventura jurídica, não tente cercear o trabalho de um profissional técnico. Então vamos lá. O primeiro ponto que você deve observar em um crime de lavagem de dinheiro e ver se a denúncia é robusta ou se existe alguma falha, é verificar um ponto que é muito importante, que é, primeiro, o crime antecedente que antecede a lavagem de dinheiro, ele está devidamente provado. Normalmente, na lavagem de dinheiro, é preciso de um crime antecedente que originou a lavagem. Então, se esse crime antecedente não estiver devidamente provado, o seu advogado tem uma grande oportunidade de lhe absolver, porque ele pode trabalhar para lhe absolver nesse crime antecedente. E se o crime antecedente cai por terra, consequentemente a lavagem de dinheiro cai por terra também, porque não existe um crime antecedente para sustentar a prática da lavagem de dinheiro. Então esse é um ponto muito importante a ser observado quando a denúncia chega. Existe um crime antecedente? Se sim, será que ele está devidamente provado? Então essa é uma análise que deve ser feita e a defesa tem que produzir boas provas e encarar muito bem essa situação, porque assim você constrói uma defesa sólida e uma oportunidade de você ser absolvido. Outro ponto a ser observado é se você sabia que aquele dinheiro é de origem ilícita. Por que eu digo isso? Porque no crime de lavagem de dinheiro não existe a figura do crime culposo, ou seja, você só pode ser condenado no crime de lavagem de dinheiro se restar comprovado que você dolosamente sabia da origem ilícita daquele dinheiro que você movimentou, o que você recebeu. Então, uma das teses muito fortes é alegar que você, no máximo, praticou aquela movimentação na figura culposa, ou seja, não tinha como você saber que a origem daquele dinheiro era ilícita. E uma defesa muito emblemática que a gente tem aqui é no caso do Banco Central de Fortaleza. Uma loja de carros recebeu uma demanda de venda de carros no valor de R$1 milhão. Esse pagamento foi todo feito em dinheiro que estavam em sacos plásticos. Todos os réus foram condenados em primeira instância, alegando que eles praticaram o crime de lavagem de dinheiro. E sabe qual foi a tese do Ministério Público? Ele alegou uma teoria do direito penal que a gente chama teoria da cegueira deliberada, que basicamente alega o seguinte: é como se o Ministério Público dissesse o seguinte ao juiz: olha, juiz, eles não sabiam que o dinheiro era de origem ilícita, mas eles tinham como saber,
porque é fato público e notório esse assalto ao Banco Central, esse furto ao Banco Central, e todo mundo sabe que provavelmente aquele dinheiro seria de origem ilícita. Então, o juiz de primeiro grau acabou condenando os réus. Só que como foi feita a absolvição? Veja bem, esses carros foram vendidos para essas pessoas no sábado. Só que o fato do furto ao Banco Central só tomou conhecimento público na segunda-feira. Então, como é que a gente conseguiu a absolvição dos réus em segunda instância? A gente alegou, olha, juiz, não tinha como eles saberem que aquele dinheiro era do furto do Banco Central, porque o crime só foi descoberto na segunda-feira e a venda foi realizada no sábado. Então, nós temos aqui uma situação onde eles não tinham como saber que aquele dinheiro era de origem ilícita. No máximo, dá para se alegar o quê? Uma modalidade culposa, mas jamais dolosa, porque não tinha como eles saberem que a origem daquele dinheiro naquele momento era ilícita. Então, basicamente, nós temos essa linha de defesa que é de suma importância. Verificar se tinha como você saber que aquele dinheiro era ilícito. Se não tinha como você saber, não existe lavagem de dinheiro na modalidade culposa, apenas na modalidade dolosa. Sua ação deve ser livre e consciente, com o fim de dissimular, esconder a origem do dinheiro que adveio de um crime. Se você não praticou essa ação dolosamente, você deve ser absolvido pelo crime de lavagem de dinheiro. E o terceiro ponto, que é de suma importância, que eu só posso trabalhar de maneira geral, porque tudo vai depender de cada processo, é verificar se as provas foram obtidas legalmente. A Constituição, ela protege qualquer pessoa que é denunciado por um crime e só ser condenado por provas que foram obtidas legalmente. O que eu quero dizer com isso? Que é muito comum, por exemplo, a solicitação de relatórios do COAF sem a devida autorização judicial. Isso é uma prova nula e não pode acontecer. Você não pode ser condenado por provas obtidas sem autorização judicial. Por exemplo, tem aqueles casos também de interceptações telefônicas prorrogadas sem justificativas, sem autorização judicial. Nesses casos, a prova também ela é ilegal. E é outro ponto que deve ser debatido dentro do seu processo judicial. Então, recapitulando, para verificar se existe alguma falha na denúncia contra você, primeiro, temos que verificar o crime anterior que antecede a lavagem de dinheiro está devidamente provado? Outra coisa, você sabia ou tinha como saber que aquele dinheiro que você recebeu ou movimentou era de origem, de fato, ilícita? E terceiro, verificar as provas que tem contra mim foram obtidas de maneira legal. Observando esses 3 pontos, você já tem uma boa perspectiva para começar uma linha de defesa com o seu advogado. Eu, juntamente com minha equipe, me coloco à sua disposição para analisar a sua causa e, quem sabe, traçarmos uma linha de defesa. Se você ficou com dúvida, precisa de ajuda, me coloco inteiramente à sua disposição. Vou deixar aqui embaixo todos os meios de contato do meu escritório. Lhe desejo boa sorte, fé em Deus, que eu tenho certeza que você vai sair dessa. E outra coisa, jamais negligencie a sua defesa. Um processo judicial é coisa séria. E contratar um bom advogado é o que vai determinar se você vai dormir em casa ou na cadeia. Então não jogue sua causa na mão de algum aventureiro. Forte abraço e até a próxima.